Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, não é? Que é os segredos do Salmo 23. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, claro, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de abordar o assunto, pessoal, eu queria pedir para você se inscrever no canal, tá certo? E ativar as notificações. As notificações é o sininho, você dá em todas, tá certo? Eu sempre estarei aqui postando assuntos sobre fé, espiritualidade, oração, enfim. Eu vou deixar também, pessoal, o link do meu livro Superação, você pode dar uma olhada, certo? Esse livro eu falo sobre relacionamento, falo sobre filhos, falo sobre fé, sobre espiritualidade. Então, o Salmo 23, pessoal, ele foi escrito por Davi, não é? A idade certa a gente não sabe, mas ele tinha menos de 20 anos, tá? Tinha entre 15, 16 a 17 anos, tá? E foi uma experiência que ele teve, né, de pastorear ovelhas, e ele levou essa experiência justamente para aquela questão espiritual, não é? Ou seja, ele espiritualizou, claro, muito bem essa questão de levar para o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Então a gente vai ver aqui alguns segredos, né, do Salmo 23. Quando Davi fala ali no versículo 1, pessoal, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele está falando ali de relacionamento, entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele está falando de algo profundo, ele está falando de intimidade, de comunhão, entende? Ele está atribuindo a Deus como sendo aquele que cuida, não é? Aquele que preserva, não é? Enfim, ele está tendo Deus ali como seu pastor, não é? Aquele que vai suprir, que supre, entende? Que está a par de todas as necessidades, claro, da ovelha. Quando ele diz ali no versículo 2, não é? Nada me faltará. O que é que significa? Uma convicção. A gente vê ali em Davi uma convicção, a gente vê ali em Davi uma certeza, não é? Então, essa questão que ele fala, nada me faltará, ele está falando o quê? Ele está falando de suprimento, entende? Ele está falando de provisão, entende? Ou seja, assim como ele, como pastor, ele não deixava, né, faltar nada para a ovelha, ou seja, tipo, não é? O alimento, tipo a água, tipo proteção, tipo, enfim, não é? Proteção, não é? Justamente isso, né? Davi, ele livrou as ovelhas do urso, livrou do leão, ele cuidava, não é? Porque o pastor, ele tinha nesse cuidado, né, de proteção, ele untava, ungia, né, as narinas da ovelha, entendeu? Que era para que as moscas, havia na época moscas, um tipo de mosca que ela posava os ovos nas narinas da ovelha e aqueles ovos eles subiam e aí o que acontece? Iam para o cérebro da ovelha, né? Se você pesquisar no Google aí você vai ver isso. E a ovelha ela ficava louca e ela batia com a cabeça na rocha e ela morria, né? Então Davi com certeza ele tinha esse óleo, entendeu agora? Que era para proteger a cabeça da ovelha, né? Então ele fala do óleo. Então o óleo ele era para proteger. Então o pastor ele tinha todo esse cuidado com a ovelha, não é? Então, da mesma forma Deus, vocês lembram que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, a unção do Espírito Santo na nossa vida, entendeu, pessoal? Então, é isso aí, o versículo 2 está falando de suprimento, nada nos faltará. Eu quero dizer para você, Deus não vai deixar faltar nada para você, não. Deus vai suprir você. Todas as suas necessidades, os teus dilemas, os teus problemas, as tuas dores, as tuas feridas. Ele vai untar com óleo, ele vai curar as suas feridas, entende? Porque o pastor, ele cuida das feridas da ovelha. Ele não deixa ela morrer de forma alguma, entende, pessoal? Então, cuidado absoluto, não é? O pastor, ele tinha com a ovelha. Então, isso representa Deus cuidando, suprindo, trazendo, não é? Justamente essa proteção, não é? Preservando, não é? E se preocupando com as necessidades, claro, que a ovelha tem. Quando aqui ele diz no versículo 3, né, que ele leva você para os verdes pastos, ele não leva você para qualquer pasto, a ovelha não come qualquer alimento, entendeu, pessoal? Não, senhor. Ela não bebe qualquer tipo de água. A ovelha, ela tem, quando ela vai beber água, ela examina a água. Ela vê se a água está limpa, se a água está com alguma coisa assim, tipo, né? Ela é um animal limpo, é um animal que ela seleciona o que vai beber, entende, pessoal? Então, quando ele diz assim, leva-me a pastos verdejantes, significa que ele está levando a pastos
de boa qualidade, né? Ele não está levando a pessoa a pastos, a qualquer tipo de pastos, não está dando qualquer tipo de comida, entende, pessoal? Por isso que a ovelha, ela crescia robusta, não é? Por quê? Porque ela se alimentava dentro daquilo que era o padrão que ela tinha que se alimentar, entende, pessoal? Então, tá falando aí também de suprimento, né? Ou seja, não deixa passar fome, necessidade, escassez extrema, entende? Jesus certa vez disse assim: qual o pai de família que pede um peixe e alguém vai lhe dar uma serpente? Pede um pão e vai lhe dar uma pedra, não é? Ou seja, as nossas necessidades estão expostas diante de Deus. E Deus, claro, sabe e conhece as nossas necessidades, entende, pessoal? Então Ele nos conduz para pastos verdejantes, não é? Que aí fala de alimentação, mas podemos levar para o lado espiritual também, não é? Ou seja, qual o tipo de alimento nessa geração que você está se alimentando? Você está sendo uma ovelha, fica aquela ovelha obesa. A ovelha obesa é aquela ovelha que ela tem conhecimento, mas não pratica, então não tem valor nenhum, entende, pessoal? É melhor você ter um pouco conhecimento e praticar do que você viver a vida todinha aprendendo e não ensina ninguém, não faz diferença na vida de ninguém, não faz diferença na geração, entende, pessoal? Então, é justamente isso, entende, pessoal? Pastos verdejantes, você tem que se alimentar com a palavra, não é? De uma palavra sadia, sem tipo de misticismo religioso, sem tipo de achismos, sem tipo de invencionices, entende? Você tem que ter maturidade para discernir o pasto verdejante e escolher aquele pasto para se alimentar, entende? É isso que eu estou querendo dizer para você. Versículo 4, ele diz: guia-me tranquilamente, guia-me a águas tranquilas, né? Aquela questão da sede, saciar a sede, né? As águas não podiam ser turbadas, sujas, mas tinha que ser uma água tranquila, entende? Porque a ovelha ela tem esse caráter, ela é tranquila, é um animal tranquilo. Aonde ela vê a perreia, ela se afasta, entende? Ela não chega, ela resiste, entende? A estar em ambientes que tem muito barulho, muita zoada, muita poluição sonora. Ela não se sente bem nesses ambientes. Ela se sente bem em estar no seu estado sine qua non, que é justamente estar no campo, não é? Num ambiente que lhe dê o suprimento necessário para a sobrevivência, não é? Então a ovelha, ela tem esse requisito, ela não toma qualquer água. A água tem que ser cristalina, límpida, limpa, entende? Ela prefere a água limpa, ela não toma água barrenta, água, não é, suja, poluída, não é? Isso no sentido espiritual representa muitas coisas na nossa vida. Aquilo que você está, como se diz, se alimentando, né? A sua vida espiritual, a sua sede espiritual, não é? Vocês lembram que Davi, ele fala, quando ele estava no deserto, ele diz assim, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, não é? Porque a corça é um animal, né? Ou seja, é um veado, não é? Aí o que acontece? Ele fareja a água com 14, 15 quilômetros de distância, não é? Ele fareja aquela água e vai com aquela sede, né? Aquele desejo, aquela ânsia de saciar a sede, não é? Então a ovelha também da mesma forma, quando ela chega, que ela vê aquela água cristalina, límpida, ela bebe à vontade e se sente saciada, não é, pessoal? Então isso também fala de espiritualidade, da nossa vida espiritual. Como é que a gente está bebendo a água? Será que a água que está vindo para você é uma água de qualidade? Então examine essa água que você está tomando, viu? Porque a água, o nosso corpo é feito de 70%. Eu começo a falar das coisas aqui, vai ter uma história aqui. Uma história, vai entrar química, física, biologia, vai entrar um bocado de coisa aqui. Mas o corpo humano é 75% de água, né? 70% a 75% de água. Então observe, a água que você está tomando, cuidado com a água espiritual, viu? Cuidado com a água espiritual. Cuidado, viu? O que você está comendo, o que você está bebendo, tá certo? Isso vai falar da sua qualidade de vida espiritual. É isso mesmo. O quinto segredo, pessoal, é refrigera a minha alma. O que é que significa alma refrigerada? Significa, pessoal, alma fala de muitas coisas na nossa vida, né? Ou seja, nós somos alma, e o que acontece? Refrigerar a alma, não é?
é curar a alma, libertar a alma, sarar a alma, não é? Entende? Acalmar, acalentar a alma, entende, pessoal? Então, refrigério significa isso, entende? Então, quando se fala de alma na Bíblia, está se falando está falando de vida almática, está falando da questão sentimental, é isso que eu queria dizer, é justamente isso, as faculdades da alma. Está lá o sentimento na alma, entendeu? É ali onde a gente sente dor, remorso, raiva, ira, as emoções, estão tudo lá centralizado na alma, entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? Então, quando a nossa alma está abalada, Salmo 42, né, para tipificar isso aí, né? Entende? Salmo 42, certo? Como suspira a coça por ti, alguma coisa assim. Assim suspira minha alma por ti, entende agora, pessoal? Então, essa alma, ela tem sede de Deus, tá? Ela tem sede de Deus, tá? Por isso que ele fala de refrigério, é justamente, nós podemos entender aí também como presença de Deus, que refrigera, que acalma, que alivia, entende? Que tira os nossos fardos pesados, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, tira os nossos traumas, nossos medos, as feridas interiores e tudo mais, aquela questão toda. Então o pastor, ele tem cuidado. Observe que Jesus, ele olhava para as multidões e tinha compaixão das multidões. Por que Jesus tinha compaixão? O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro, entende? É ter sentimento pelo outro, entende? Então Jesus tinha esse sentimento, entende? Quando ele colocava o olho numa pessoa, ele já sabia o que aquela pessoa estava sentindo, enfim, aquela coisa toda, entende? E é por isso que ele tinha compaixão das almas, tinha compaixão das pessoas. Ele trazia refrigério com a sua presença, entende? Então, Davi, quando diz assim, refrigera a minha alma, ele está falando disso, é acalmar, é acalentar, é curar, é restaurar, é transformar, enfim, etc, etc, tirar esse peso, essa angústia que você sente, essa aflição que você tem, entende? É o refrigério de Deus vindo sobre você, não é? Tá certo, pessoal? Então, quando era noite, que a noite era fria, ainda é fria, né? Lá ainda é frio a noite, de dia é quente, mas a noite é frio, entendeu? Então, eles colocavam a ovelha sob proteção, ela não ficava no campo, ele levava para o abrigo, entende? Para proteger, claro, a ovelha. É isso aí, pessoal. O sexto segredo, pessoal, guia-me pela vereda da justiça. Significa uma pessoa ser justa, significa uma pessoa não praticar injustiça. Apesar que Davi teve os seus problemas, não vou falar nesse assunto agora, mas eu quero dizer o seguinte, aqui no Salmo 23 ele estava pedindo, guia-me pela vereda da justiça, entendeu agora? Significa isso, é você ser justo, é você praticar a justiça, é você estar do lado da justiça, tá? Você sempre se opor àquilo que é injusto na vida do outro, entende? É você ser justo com as pessoas, e ser justo também com você, entende, pessoal? Isso isso que ele está, guia-me pela vereda da justiça, não é? Então aqui está falando das coisas certas, das coisas corretas, praticar o que é certo, entende? Você pode estar no meio de uma multidão, diante de uma ideologia, aí você vai analisar se você realmente se aquilo está dentro dos princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. Se não tiver, então fuja daquilo, entendeu agora? Porque tudo que é certo é justo e tudo que não é injustiça, não é? Entendeu agora? É injusto, não é certo, não é correto. Então, ele estava pedindo o que aqui? Quando ele diz assim, guia-me, o que é guiar? Guiar é uma direção, vá por aquele caminho, entende? Entendeu agora? E ele estava ali pedindo para que Deus lhe guiasse, ou seja, para que ele não desviasse os seus pés, mas que ele tivesse uma direção de Deus. Guia-me, ou seja, uma pessoa quando quer ser guiada pela justiça, ele vai pedir a justiça de Deus, para que a justiça de Deus lhe conduza, para que, claro, ele seja bem sucedido, como está lá no Salmo 1, não é? Então, era esse o pensamento de Davi, de ser justo, né? Até então, ele estava com esse pensamento, né? Então, nós temos que estar do lado do certo, do correto, do justo,
porque Deus se agrada, claro, não é? Como eu já falei, você pode estar no meio de uma multidão, todo mundo pensando daquela forma, mas você tem que analisar, tem que ponderar, tem que, enfim, tirar as suas conclusões e no caso, tomar uma decisão, ter uma atitude, não é? Ou seja, já leu aquele livro, já viu aquele filme que é O que faria Jesus em seus passos, não é? Então, aquela questão, então, Jesus faria aquilo, Jesus aprovaria, na verdade, não é? A questão de aprovação. Se Deus não aprova, pessoal, cai fora que vai dar errado, viu? Aí ele fala ainda, guia, né, por amor do seu nome, né? Nosso relacionamento com Deus, pessoal, ele tem que ser baseado em quê? É a pergunta que eu faço para você. Você sabe responder? As nossas motivações para servir a Deus, quais são? Ou seja, quais são as suas motivações pelas quais você está servindo a Deus hoje? Será que você está servindo a Deus porque você quer ficar rico, quer ter uma mulher bonita, quer ter uma fazenda, um apartamento, uma Ferrari, ou quer ser um grande empresário? Essa motivação aí, ela não está correta, não. Eu não quero dizer que você não possa ter esse tipo de motivação, mas a motivação, não é guia-me pelo amor do teu nome, ou seja, está falando ali também de relacionamento, ou seja, de você amar a Deus acima de tudo e todas as coisas, entende, pessoal? Então, a razão pela qual você veio até o encontro com Deus, qual foi? O amor, né? E o que foi que fez com que você reconhecesse e visse e enxergasse o amor? Foi o seu pecado. Você viu o pecado dentro de você e você enxergou o amor lá na frente, viu ali a solução do amor de Deus para com a sua vida, entende, pessoal? Então, por isso que ele fala, por amor do seu nome. O nome de Deus na época, né, quando as pessoas iam escrever, tomava 7 banhos, isso mesmo. E a caneta tinha que ser virgem. Tão respeitado e honrado era o nome de Deus. Hoje em dia, né, o pessoal, enfim, infelizmente, né, até muitas vezes no meio cristão, não sabe nem honrar o nome de Deus. Mas o nome de Deus é algo que a pessoa, quando falava na época, Yahvé, era algo assim, em situações especiais. Não era tipo assim, o gato preto, não. Era algo com honra, com respeito, com dignidade, entende? Com fé, sabe? E sabendo realmente de quem ele estava falando e o significado daquele nome, daquela pessoa. Então, o relacionamento ele tem que ser baseado no amor, tá? E não em interesses. Tá certo, pessoal? É isso aí. Por amor do seu nome. O 8º segredo é, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Ou seja, o vale da sombra da morte era uma inclinação, tinha uma rocha muito grande de um lado e do outro, e tinha uma inclinação profunda, não é? Existem aí, claro, várias interpretações, mas eu vou ficar com a interpretação que eu vou dar. A interpretação é o seguinte, pessoal, era um lugar perigoso, íngreme, entende? Onde havia salteadores, havia, enfim, era um lugar, o próprio nome já diz, sombra da morte, era um lugar perigosíssimo, né? Mas Davi, ele tinha uma confiança tão forte, tão grande em Deus, que ele disse, ainda que eu ande por ali, nele eu confio, entende? Isso fala de confiança, de fé, de convicção, de propósito, não é? Ou seja, de saber que alguém está com ele e que ele... Davi era uma pessoa que confiava demais em Deus, pessoal. Uma vez ele disse assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Salmo 91, lembra desse versículo? Ele diz assim, eu não estou bem lembrado da expressão correta, mas ele diz assim, por ti saltarei muralhas, isso mesmo, né? Perseguirei meus inimigos até os alcançar. Era uma pessoa que tinha, tipo assim, ele era uma pessoa que tinha realmente uma convicção tremenda, isso mesmo. Por isso ele fala aqui nesse versículo, essa palavra que é fortíssima. Então o vale da sombra da morte fala de perigo, não é? Fala de, pode ser também uma virose, uma enfermidade, uma doença maligna, uma coisa, outra. Pode ser acidentes, pode ser assaltos, pode ser uma bala perdida, entende? Às vezes você vai no trânsito, aí a gente se estressa, né? Mas quando a gente passa, tem uma pessoa ali morta. Atrasou, mas quem sabe não seria você. Então os livramentos de Deus, o Vale da Sombra da Morte fala de livramento, de proteção, fala de, enfim, de muitas coisas. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante Deus estar com você em todo momento. Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria. Significa, Deus está conosco em todos os momentos. Entendeu agora? Ainda que a gente venha passar por esse momento, Deus está conosco. Entende, pessoal? Tá certo?
Então é muito importante você crer nessa palavra, porque essa palavra ela é confortante, até para mim e para nós, né? Eu acredito que você que está aqui, você está sendo edificado através dessa palavra. Compartilhe esse vídeo, marque alguém, porque com certeza essa palavra vai falar ao coração de alguém. O nono segredo: não temeria mal algum. Você observa, Davi era uma pessoa corajosa. Ele já tinha aquilo no seu DNA, no seu sangue, já era uma pessoa disposta, valente, era um cabo que era sangue no olho, não tinha esse negócio, era faca na bota, entende, pessoal? Ele era uma pessoa destemida, Davi, entende? Por isso que ele inspirou milhares e milhares de pessoas na época, né? E formou um exército praticamente de pessoas que eram destituídas da sociedade, podemos assim dizer, entende, pessoal? Então Davi foi essa pessoa, né? Destemida. Quando ele diz aqui o nono segredo, tu estás comigo, o que significa isso? Significa certeza, de fidelidade. É isso mesmo. Ele tinha certeza que ele estava ali diante de fidelidade e que ele cria, claro, na fidelidade de Deus, não é? Ou seja, a gente ter certeza, né, que Deus está conosco nos conforta, nos fortalece, não é? Nos anima, nos impulsiona a seguir em frente, não é? Saber e conhecer a fidelidade de Deus é algo imprescindível na vida cristã, entende, pessoal? Eu sempre digo assim, a gente não pode duvidar da fidelidade de Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem como você quer, como eu quero, não é? Mas o fato de não ter acontecido, não estar acontecendo, ou vir acontecer, não quer dizer ou seja, que não, assim, que confronte aquilo que eu quero viver. Não quer dizer que Deus não seja fiel, entende, pessoal? Porque Deus, ele vê o futuro e você não vê, entende? Então aquilo que hoje é ruim para você, futuramente será bom. E aquilo que muitas vezes parece ser bom para você, futuramente poderá ser ruim. Então Deus intervém na história do ser humano, não é? Levando ele a viver a sua vontade. Mas muitas vezes dói, não é? Mas aqueles que acreditarem na fidelidade de Deus serão sempre bem-sucedidos. É tipo assim, no último round ele tem a vitória, entende? Entende? É por aí. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso significa o quê, pessoal? Significa aí correção, direção, levar você para o caminho certo, correto, entende, pessoal? Quando a ovelha, por exemplo, ela ia no rebanho, sempre tem aquela ovelha que ela entra, vai para um lado, vai para o outro, entende? Aí o pastor, ele tinha um cajado. Aí ele pegava aquele cajado e, no caso aqui, e puxava a ovelha para o caminho, entende agora, pessoal? Então o cajado ele servia para isso, para corrigir, né? Ou seja, para dar um cutucão nela, volta para o caminho, né? Quando ela estava bem afastada, ele puxava com o cajado e trazia para o caminho, entende, pessoal? Então o teu cajado me consola não significa isso. O cajado representa também a autoridade, entende? Ou seja, os patriarcas, eles usavam cajado, e aquele cajado era de madeira, não é? Era de madeira e ele geralmente tinha uma curvatura em cima, certo? E aquele cajado era passado de geração para geração naquela tribo, entende? E o cajado, o pastor, ele tinha um cajado. O cajado, ele servia tanto para defender a ovelha, no caso de pequenos animais, coisas assim desse tipo, não é? E ele servia também para dar direção para a ovelha, né? Entende, pessoal? E ele realmente tinha essa característica de puxar a ovelha para o caminho, entende? Então o cajado fala de direção, entende? Ele fala também de correção, entende? Isso aí, o cajado, ele é muito importante. Muitas pessoas elas vão bem na fé, mas quando entra essa parte do cajado, né, que é a correção, elas ficam de mal com Deus. Tá certo, pessoal? Procura outra igreja, procura outro ambiente, tá? Porque, né, foi confrontada. A pessoa, né, volta para o caminho, siga em frente, né? Correção. Aí, rapaz, você tá agindo dessa forma, você tá errado. Aí a pessoa não aceita a correção. Aí ela vai justamente, não é, para aqueles evangelhos miojos que tem, o paraguaio, é isso mesmo, elas gostam disso, elas gostam desses ambientes, né?
esses ambientes Nutella, isso mesmo, que não tem ensino da palavra, não tem correção. Ele chega ali e tal, louva a Deus e tal, aquela coisa toda, dá ali a sua oferta, dá as costas e vai-se embora. Não tem confronto, não tem uma mensagem, não é, que aponte, né, os seus defeitos, suas deformações. Então, esse lugar não tem cajado, então caia fora desse lugar, porque para entrar no céu, meu filho, você tem que passar pelo cajado. Se você não quer passar pelo cajado, pode pegar suas malas e refazê-las, entendeu? E voltar para a casa do Pai e dizer assim: Senhor, pode vir um cajado, porque eu quero entrar nos céus, entende, pessoal? Então o pastor, ele tem essa parte aí, ok? Ele tem a partezinha, não é, que leva a ovelha para o pasto verdejante, leva a ovelha para águas cristalinas, certo? Trata da ovelha, da saúde da ovelha, mas também, quando ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo, ele já está pegando aquela questão figurativa que eu falei para vocês, a questão da ovelha, que ungia as narinas da ovelha por causa da mosca, tá certo? Da mosca que posava os ovos, entrava no caso, no cérebro da ovelha, a ovelha, não é, sentia muita dor e batia com a cabeça na rocha e morria, né? Árvore, rocha, pedras, enfim, entende, pessoal? Então aí Davi está dizendo, unges a minha cabeça com óleo, não é? Entendeu? Aí ele está falando justamente já da unção espiritual, da presença de Deus, a unção. Eu sempre digo tudo, você pode não ter nada na sua vida, pode ser um pé rapado, entendeu? Mas se você tiver a unção, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, você viverá coisas grandiosas na sua vida, extraordinárias, porque a unção, ela quebra o jugo, a unção lhe traz autoridade, a unção lhe traz revelação, a unção lhe traz poder de Deus, a unção lhe prepara, certo, para você vencer as etapas, os processos, certo, das promessas de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente, pessoal, que quer as coisas com facilidade, é isso mesmo. Você chega num lugar aí alguém diz assim, faça isso, isso e isso, Deus vai lhe dar a vitória. Mas muitas pessoas estão inventando as coisas. Você quer ter vitória? Eu estou falando com você quer ter vitória? Só tem uma regra para você, eu vou lhe dar agora, é receita. Essa receita é a receita mais fácil que tem. É só você obedecer a Deus. Não precisa você estar fazendo sacrifícios que estão mandando você fazer aí, não. Isso é perda de tempo. O que importa é você obedecer a Deus, entendeu, pessoal? O óleo da unção se manifesta, se revela, tá? Na vida daqueles que obedecem a Deus. Vocês lembram daquela palavra que Samuel disse assim, é mais importante obedecer Saul do que sacrificar. Mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Saul pensou que cumprindo aqueles rituais, entende? Deus ia se agradar. Mas o que acontece? Ele não obedeceu, então Deus não recebeu. Por que Deus não recebeu? Porque ele não obedeceu a Deus, entende, pessoal? Então muitas vezes o ser humano ele fica dando voltas e voltas e voltas e voltas. Por quê? Porque ele não obedece. E aí ele começa a criar situações, não é? Que é justamente para chegar onde ele quer chegar, mas não chega não. Porque com Deus não tem esse negócio de arrumadinho não, de invencionices, de sacrifícios que criam aí, que inventam. Se eu for falar aqui vai estragar o vídeo, mas eu quero dizer uma coisa para você. O óleo unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, né? Ele está falando aí, Davi está falando profundo, Salmo 23, 91, é coisa atual, hoje em dia, profundamente. Ele estava tendo um reconhecimento do valor da unção do Espírito de Deus na vida dele. Entende, pessoal? Ele estava dentro de uma dimensão espiritual, falando num sentido espiritual ali. Pegando, claro, o exemplo, né? Ungindo a cabeça da ovelha, ela vai ser protegida das moscas. Deus ungindo a minha cabeça, eu estarei protegido. Tem um livro daquela Joyce Meyer, né? Americana, ela diz assim, não sei o que da mente, eu esqueci agora, mas ela diz o seguinte no livro dela, que tudo vem na mente do ser humano, entende? Então, por que a cabeça, unges a minha cabeça?
Porque a nossa cabeça, da onde vem? A nossa cabeça comanda o corpo. Você que dá ordem, mão direita, levante, esquerda, levante, em frente. Deu. Vem da onde? Vem do comando central da cabeça, entende, pessoal? Então, na nossa cabeça entra as moscas que o diabo manda, as hostes, as setas infernais, entende, pessoal? Mas se ela tiver ungida com óleo, que é o Espírito Santo, entende? Você vai ter, claro, subsídio para vencer e ser mais do que vencedor. A maior luta está na mente. Então, quando Davi diz assim, unge a minha cabeça com óleo, ele estava falando de consagração, né? Vocês lembram que quando Samuel entrou ali na casa de Jessé, Davi chegou, né? E aí ele ungiu Davi com óleo. Vocês lembram disso? Não é? Aí a Bíblia diz que ele foi ungido com óleo. Aí o óleo, quando bateu na cabeça de Davi, a Bíblia diz, está escrito, o Espírito Santo se apossou de Davi. Olha só, que coisa interessante, né? Se apossou, quer dizer, tomou posse de Davi o Espírito Santo, entende, pessoal? Então Davi, ele foi uma pessoa escolhida por Deus, né? E foi o melhor rei que Israel teve, dentre os seus mais de, se eu não me engano, mais de 40 reis que Israel teve. Davi foi o rei escolhido por Deus, que até hoje, quando você chega em Israel, você vê nas ruas, né, a estrela de Davi, etc. Uma menção, um salmo, uma coisa ou outra, tudo fazendo menção a Davi, porque Davi foi ungido com óleo. Quando Davi diz assim, o meu cálice transborda, Davi está falando ali de abundância, né? Tudo que transborda é abundância. Eu me lembro que eu sou de Pernambuco, Serra Talhada, me lembro, né? Quando eu ia na feira, na época, né? Hoje eu moro aqui em Pernambuco, Recife, mas eu morei no interior um tempo. Eu me lembro que a gente ia comprar farinha, né? Aí na época o pessoal era na cuia, pegava e enchia. Aí ficava aquele montezinho de farinha passando, entendeu o que eu tô querendo dizer? Feijão da mesma forma, entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Hoje não, eles colocam a farinha e passam a régua. Colocam o feijão e passam a régua. Mas na época não, transbordava. Eles colocavam. Aí não era 1 quilo, passava de 1 quilo. Eles tinham esse hábito no sertão. Hoje não, hoje tudo é passar régua, tudo no limite. Mas Davi está dizendo assim, o meu cálice transborda, ele está falando de abundância, não é? Então Jesus uma vez ele falou assim, que não estava vindo aqui na minha mente, a memória agora, mas ele fala uma palavra fortíssima, né? Sim, eu vim para que tenhais vida e até a tenhais em abundância. Lembra? Jesus falou essa palavra, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Ali se entende no sentido espiritual, né? No sentido de físico, saúde, no sentido emocional, no sentido de prosperidade mesmo, financeiro, ou seja, Deus quer que você seja abundante e próspero em tudo, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então aí ele fala que meu cálice transborde, está falando disso, está falando de coisas abundantes na vida de Davi, não é? Na vida daquele que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, não faltar nada significa viver uma vida abundante. Concorda comigo? Outro segredo é a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Misericórdia, quando é que se aplica a misericórdia? Quando uma pessoa merece ser condenado, aí alguém chega de misericórdia. Teve aqui no Brasil, por exemplo, uma situação aí de uma pessoa que foi um deputado, né, recebeu ordem de prisão, né? O presidente da República usou uma lei como se fosse misericórdia. Ele disse, não, isso aí não vai... Aí anulou, entende? Ou seja, uma pessoa é digna de morte, um exemplo. Cometeu um erro, uma coisa, é digna de morte. Aí a misericórdia entra para absolver aquela situação, entende? Então Davi, ele tinha essa visão da misericórdia de Deus, ele tinha uma visão profunda, né? Da bondade de Deus, porque Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom, né? Acredite nisso. E Deus, claro, é misericordioso, de geração a geração, né? Observe só, pessoal, essa questão da pandemia mundial. Se não fosse... As pessoas não veem isso, não. As pessoas não veem a intervenção de Deus, eu vejo. Imagina se Deus não tivesse intervido nessa situação.
a gente não estaria mais aqui. Porque você observa que um vírus pode matar toda a humanidade, não é? Mas Deus, pela misericórdia, não disse a ninguém que interveio, não disse a ninguém que, enfim, mas eu tenho certeza que a humanidade não foi dessa vez, porque Deus tem plano na vida, propósito na vida da humanidade ainda, entende, pessoal? E aí Deus poupou. Morreu muita gente, claro, mas sobreviveu, né? A maioria, não é, pessoal? Foi mundial. Então um vírus só pode matar em poucas semanas toda a humanidade, não é verdade? Mas ali houve providência de Deus, Deus deu sabedoria, né, às pessoas para criar vacina e coisas assim desse tipo. E houve várias situações, não é, pessoal? Então é a bondade e misericórdia de Deus para com a humanidade, embora a humanidade não perceba e não reconheça a bondade de Deus. Então a bondade de Deus lhe acompanhará e a fidelidade de Deus lhe acompanhará todos os dias da sua vida, e a misericórdia de Deus estará junto com você todos os dias da sua vida, não é? Então não se martirize, porque talvez você já cometeu algumas situações que você, mas acredite na misericórdia, no amor, bondade de Deus para com a sua vida, e se levante para viver um tempo novo de restauração, em nome de Jesus, tá certo, pessoal? Vamos crer na bondade de Deus, misericórdia de Deus. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi era uma pessoa que tinha sede de estar na casa de Deus. Ele tinha paixão, tinha amor pela casa de Deus, né? Você veja que ele projetou, né? Construir um templo para Deus. Até então ninguém nunca na história da humanidade, não é, tinha idealizado, não é? E olha que a gente já vinha eu não sei dizer quantas gerações aí, mas pode pesquisar isso aí, ok? Mas quantas gerações não passou? Abraão, Isaac, Jacó, etc, etc, etc. Chegou até Davi. E os patriarcas não tiveram essa ideia, mas Davi teve essa ideia de construir uma casa, um templo, não é? Para que Deus ali, ele, enfim, habitasse e falasse com o povo. Então, observe só, o desejo de Davi era estar na casa de Deus todos os dias, habitar. Habitar significa o quê, pessoal? Habitar não é você ir uma vez, ou duas vezes, três vezes, não. É morar. Ele tem que morar dentro. No Salmo 84 é muito interessante, ele diz assim: até andorinho pardal encontrou ninho. Não é? Na casa de Deus. Observe que Davi observava os pássaros, entende, pessoal? E ele dizia assim: poxa, até os pássaros, né? Eles vêm, eles se agradam de estar na casa de Deus, né? E Davi, ele tinha essa visão, entende, pessoal? Davi, ele tinha muito amor às coisas de Deus. É por isso, pessoal, que Davi, ele foi diferenciado. Davi foi destacado, e Davi foi uma pessoa diferente, porque Davi tinha realmente um coração ungido, diferente, diferenciado, tinha sentimentos diferentes, não é? Ele tinha um relacionamento muito profundo e íntimo com Deus, tá certo, pessoal? Por isso que ele fala: eu quero habitar na casa do Senhor. Vocês lembram que Jesus, certa vez, ele disse assim: o zelo da minha casa, da tua casa me consome. Jesus ama a casa de Deus. Não é? Ali, quando o povo se reúne, ali está a presença de Deus. E Davi, ele amava a casa de Deus. Então aqui, para terminar e fechar com chave de ouro os segredos do Salmo 23, Davi diz que habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Ou seja, você observa aí que Davi já estava falando de longevidade, longos dias. O que é longevidade? Longevidade é você viver muitos anos na terra, isso mesmo. Para glorificar o nome de Jesus, eu quero viver 100 anos, isso mesmo. Entende, pessoal? Então, longevidade, ele tinha essa visão de longevidade, né? Ele morreu bem velhinho, bem velhinho. Mas ele amava a casa de Deus, desejava estar na casa de Deus. Talvez você tenha perdido esse desejo, né? Muitas vezes, durante a caminhada, a pessoa perde o desejo de estar na casa de Deus. Que esse desejo seja a chama volte, né? No seu coração, você volte a acender aquela chama dentro de você novamente, tá certo, pessoal? Então foi esse nosso bate-papo de hoje, o segredo do Salmo 23. Compartilhe esse vídeo, marque alguém, tá certo, pessoal? E não esquecer de
dar uma olhadinha no meu livro Superação. Vou deixar também, pessoal, aqui o link, aqui embaixo tem um link do curso digital, o melhor curso do Brasil. 400 mil alunos, pessoal. Precisa falar mais alguma coisa? Pronto, encerrei por aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê.